Olá, turma! Sejam todos muito bem-vindos à disciplina Fundamentos da Psicoterapia, a nossa segunda parte, Fundamentos da Psicoterapia 2. E nessa disciplina, nós vamos aprofundar em algumas abordagens, tá? Eu separei aqui 6 abordagens para trabalhar com vocês, seguindo a nossa estrutura da ementa, tá? Vou começar com a fenomenologia. Depois, na unidade 2, nós vamos entrar na psicologia humanista, que é onde está alocada a fenomenologia. Na unidade 3, vou entrar com vocês na terapia centrada na pessoa, de Carl Rogers, também uma terapia, uma abordagem humanista. Logoterapia será o tema da nossa 4ª unidade, Viktor Frankl. Unidade 5, nós vamos conhecer um pouquinho da FAP, que é a psicoterapia analítico-funcional. E por fim, a FAP já está numa abordagem cognitivo-comportamental. E por fim, a 6ª unidade vai ser voltada para a terapia comportamental dialética. FAP, terapia comportamental dialética, estão dentro, ACT, estão dentro de uma abordagem de psicoterapias da 3ª onda da terapia cognitivo-comportamental. E é importante vocês terem acesso, ainda que de maneira superficial, até porque cada uma dessas abordagens, turma, poderíamos levar um semestre em cada um deles, né? E aí eu quero tranquilizar vocês, porque em outras disciplinas nós vamos voltando a essas abordagens de forma mais aprofundada, tá bem? Mas aqui em Fundamentos da Psicoterapia, qual que é o meu objetivo com vocês? Que ao terminar a disciplina Fundamentos da Psicoterapia 2, vocês tenham palavras-chave, pelo menos para conseguir distinguir uma abordagem da outra, tá? Eu vou buscar trabalhar isso até nas atividades, a maneira como eu elaborei as atividades, eu busquei trabalhar com as palavras-chave. E aí eu vou pedir para vocês muita atenção aos prazos, tá, turma? Ainda mais que a nossa disciplina, né, veio aí no adicional, então acompanhem direitinho os prazos, tá joia? Então, vamos lá, vamos para o conceito de fenomenologia. Esse termo, gente, não é por acaso, a fenomenologia ela é o estudo de fenômenos, e fenômenos eu quero que vocês entendam, à luz da teoria, que é aquilo que vem à consciência, daquilo que pode ser explorado, tá? É o que se percebe, o que se pensa, o que se fala, tudo que une o fenômeno com o ser é busca de análise dentro da psicoterapia na perspectiva fenomenológica, tá? Tem até o conceito, né? Eu para quem é fenômeno. Eu para quem é fenômeno. Esse conceito é do Palmer, de 99, e ele fala exatamente deste lugar. Olhar esse fenômeno de maneira que isso afeta esse paciente, esse cliente. Então, onde surgiu a fenomenologia? Ela surgiu na Alemanha, tá? Foi Edmundo Husserl, que recebeu influência, né, dos pensamentos de Descartes, de Platão, de Brentano. E esse pensamento husserliano teve os seus desdobramentos, né, surgiu na Alemanha, depois também repercutiu nos Estados Unidos, e hoje a fenomenologia é uma abordagem muito utilizada e dentro de uma sistemática da psicologia humanista, entendendo o quanto que esse sujeito que chega a esse consultório, ele é capaz de, com base, a partir do olhar para esse evento, para esse fenômeno, encontrar saídas, tá? Perspectivas de enfrentamento.
Então, essa abordagem, ela assegura o sentido dado ao fenômeno. E o que seria esse fenômeno? Fenômeno, turma, é buscar descrever o que acontece. Então, o exercício da fenomenologia, para nós psicólogos, é o quê? O paciente, o cliente está relatando, esse cliente está relatando e nós buscamos nos distanciar de explicações para o que ele está passando e volta-se o olhar no sentido de descrever esse fato. A partir dessa descrição é que vem o movimento para se entender os desdobramentos desse lugar que esse sujeito se encontra, tá? O Russell, a principal, algumas características da vida dele, tá, gente? Importante vocês saberem. Veja que interessante, a formação primeira dele é matemático. E aí depois ele foi para medicina, mas a primeira formação dele é em matemática. Então, ele vem de um pensamento lógico, raciocínio lógico, né? O método, porque a fenomenologia, ela é um método criado pelo Edmund Husserl, e aí qual é o nome desse método? Redução fenomenológica. Ele é um crítico ávido, era um ávido crítico, ele faleceu em 1938, um crítico ávido, né, do psicologicismo e de tudo aquilo que foge, né, do que tem explicação baseado em ciência. Ele vai falar muito da concepção do eu. O que é esse eu dentro da fenomenologia? É uma síntese de vivências, de experiência, que a partir do homem vai existir e conceber o ser eu. E esse ser eu, ele é um ser que se relaciona com o objeto e ele se relaciona com o outro. Então, dentro da fenomenologia, dentro desse método, faz parte do processo fazer essa diferenciação de que maneira que esse sujeito lida com o eu objeto e o eu outro, pessoas, tá? Para a fenomenologia, eles são críticos à psicanálise, porque para eles o homem ele é totalmente consciente dos seus atos, diferente do que diz a psicanálise, de que os nossos comportamentos, a grande maioria dos nossos comportamentos não tem explicação consciente, mas sim como manifestação desse conteúdo inconsciente. Então a fenomenologia vai bater de frente nesse sentido, tá? E quem foi o Edmund Husserl? Foi um filósofo e matemático, e ele é chamado, né, o pai da fenomenologia. Ele nasceu em uma família judaica, tá, na região da República Tcheca, na época dominada ainda pela Alemanha. As primeiras publicações dele foram para matemática. Perdão. E em Viena, em 1884, que ele tem contato com Brentano, que o influenciou. E aí teve um outro fato marcante, que em 1887, o Husserl se converteu ao cristianismo e ele passou a integrar a Igreja Luterana. E foi no mesmo momento que ele se tornou professor titular da Universidade de Eisleben. Por que isso? Importante vocês saberem, porque vocês vão perceber na fala dele essa influência de valores, tá? Ele deixou cerca de 40 mil páginas taquigrafadas, turma. Então, tem muito arcabouço teórico para pesquisar de Husserl. Ele usa os conceitos de Epoché. Esse conceito de Epoché é suspensão dos juízos. Ele defendia que era preciso suspender os conhecimentos que nós, psicólogos, temos sobre o mundo natural,
a fim de nos concentrarmos na apreensão dos fenômenos, na forma que eles se apresentam à consciência intencional. E esse epoché é tanto estimulado no psicoterapeuta quanto no paciente também, para que ele veja esse fenômeno um pouco mais distante de suas paixões, tá? O livro dele, Ser e Tempo, apresenta uma análise fenomenológica da existência, onde ele vai descrevendo o cotidiano do homem, né? E aí sempre em 3 movimentos, baseado em 3 movimentos, esse movimento, essa descrição, né? A facticidade, a existencialidade e a ruína. Então, para essa abordagem, a felicidade é a existência na imersão involuntária do mundo, desde que as pessoas chegam ao mundo independente da sua escolha. Essa é a facticidade. É fatídico, chegamos ao mundo, vamos caminhar nesse processo. A existencialidade é o apoderamento crítico dos modos da sua relação com o mundo, tentando superar os limites, né, buscando ser o que não é. E a ruína é esse afastamento de si em favor das preocupações cotidianas, levando a um esfriamento em relação a si mesmo. Então, veja, olha, é muito interessante vocês perceberem, gente, categorias em comum entre as abordagens, tá? Vocês viram psicanálise. Psicanálise tem várias abordagens, vários conceitos dentro da psicanálise que trabalha com 3 características: id, ego e superego. Consciente, pré-consciente, inconsciente. Agora, a fenomenologia. Mais uma vez, vindo 3 conceitos. A facticidade, existencialidade e a ruína. O que é cada um deles? Tá tudo esmiuçado no material. Leiam, se debrucem, tá? Outra questão importante. Como que se dá a estrutura do atendimento psicoterápico na abordagem fenomenológica? Gente, precisamos sair daquele senso comum de que acredita que abordagens com base no humanismo da psicologia, abordagens humanistas, não têm estruturação das sessões. Tem que ter. Então, isso é senso comum quando diz, precisamos deixar a estruturação solta porque se encontra no sujeito as respostas para as dificuldades dele, então a gente não pode estruturar. Se não estruturarmos, nós estamos fugindo de uma psicologia baseada em evidências, que não é porque quando associamos psicologia a psicologia baseada em evidências, é natural as pessoas olharem para as terapias cognitivo-comportamentais porque tem mais fácil uma estrutura, né? Mas não é porque os outros autores não citaram de estrutura no formato da cognitivo-comportamental que não existe. Existe. Então, aqui eu esmiucei para vocês. Qual que é o lugar de setting? Isso faz parte da estrutura da fenomenologia. Como que é essa relação com o setting? Aqui vai estar falando. Qual que é o objetivo a ser alcançado em cada sessão? Como que é o processo de compreender a história desse sujeito a partir desse ponto de vista do fenômeno? Outra situação. Os princípios fenomenológicos e experienciais, eles caracterizam-se por 3 fases que norteiam a estrutura da psicoterapia: a abertura, a intermediária e a temporalidade terapêutica. A abertura é o desafio de sintonizar, de se unir, de acompanhar o fluxo de experiência do paciente, ou seja, o vínculo. Na fase intermediária, eles seguem unidos para um desafio duplo: aceitar a vida e o mundo de cada um enquanto se apresentam e aprofundam nessa relação, tá? E na última fase, que é a temporalidade terapêutica, paciente e terapeuta enfrentam as limitações do tempo e da situação existencial. Então, aceitar essas limitações, atribuir-se ao tempo terapêutico grande seriedade e valor, né? Impulsionando a criatividade desse processo com as contingências existenciais.
Eu coloquei aqui para vocês o que esse processo terapêutico existencial tem que permitir. São 8 passos, depois eu quero que vocês leiam de forma bem aprofundada, tá? E para finalizar, eu coloquei aqui um aspecto histórico, compartilhando com vocês, né, do material de consulta, da fenomenologia no Brasil. Então, falando um pouquinho de como que chegou no Brasil, lá na década de 1950, tá? E como tem sido o caminhar até aqui. Mais uma vez, o que eu convido vocês, leiam o material, ok? Respondam atentamente as 5 questões e também aguardem, acompanhando lá pelo AVA, a postagem da AV1, ok? Daqui a pouco nos vemos aí na unidade 2. Turma, até lá!